Eu acho que no sentido de ter policentros, né? Andar. Ei, tudo jóia? Tudo jóia. Cara, vem cá, essa mania da perfeição, né, para algumas pessoas dá uma travada, assim. Você acha que dá para deixar a criação fluir e buscar se aprimorar cada vez mais? Dá, eu acho que eu sou assim, eu sou meio perfeccionista, assim, ainda mais comigo, eu sou mais comigo do que com os outros, assim. Com os outros eu sempre dou um desconto, mas eu tento sempre fazer o meu melhor. E às vezes o meu melhor não é suficiente para o meu próprio julgamento, embora para as outras pessoas esteja ótimo, assim. Mas isso não é um negócio que me deixa sem sono, que eu fico, sabe, acordo de mau humor nem nada. Eu sou uma pessoa muito bem-humorada, mas eu sempre quero o reconhecimento das pessoas pelo que eu fiz e que eu fiz bem, né? Você é virginiana? Sou, dia 25 de agosto, dia do soldado. Olha, cara, eu também sou virginiana. Eu tava te ouvindo falar desse cara, me identifiquei. Vou chutar pra ver se é. Olha, eu sou de 3 de setembro, então no mesmo decanato tem essa mania. Agora, vem cá, quando você lançou o livro, assim, você chegou a reler depois de publicado? Já. E aí, você mudaria alguma coisa? Mas mudaria algumas coisas, mas acho que o sentimento que eu quis passar tá todo ali. Essa coisa do livro, assim, foi uma surpresa pra mim, que eu comecei a escrever, não sabia nem que eu ia continuar durante muito tempo, mas o retorno das pessoas foi tão bom. E aí, quando saiu tudo compilado ali na forma do livro, eu acho que, de certa forma, eu conto muito da minha história, né? Acho que o próprio jeito que eu escolhi escrever, os gêneros, que são crônicas e mesmo os contos, eles são muito baseados ali na minha observação do cotidiano e da minha visão de mundo, a minha relação com a minha família, com os meus amigos na estrada, na banda. Então é meio que um livro de memórias, assim, né? Cara, olha, quando eu encontrei a Fernanda Takai no show que ela fez aqui no Rio, sobre a Nara Leão cantando as canções da Nara, o Nelson Mota falou, você tem que ler o livro dela, é muito bom. Então aí fica a dica, mas você também não para de fazer show, né, Fernandinha? Continuo, tô na estrada. Você assistiu o show, né? Viu como a gente tá correndo pra lá e pra cá. Além de continuar com o Patofu, eu tô na estrada com esse meu show solo e divulgando o livro também. E vou estar no Rio aí daqui a pouco, dia 18, lá no Vivo Rio, no Festival da DEC, que é a minha gravadora hoje, junto com o Vanderly e com o Vitor Araújo. Vai ser um negócio lindo, assim, uma festa muito boa. Quem nunca viu nenhum de nós, assim, ao vivo, pode ir lá, porque vai ser bacana demais. Bacana, e você ainda consegue viajar para o Japão, ser mãe da Nina, né, fazer 1001 coisas assim, pra gente se despedir, assim. Como é que você faz para organizar o teu tempo, a tua agenda? Tem alguma dica? Eu sou uma pessoa bem organizada, assim, sempre fui muito responsável. Então, tudo que eu aceito como tarefa, eu dou conta de fazer, quer dizer, então, eu acordo muito bem programada. Eu sei que eu tenho uma administração de tempo, assim, que vai me permitir fazer tudo aquilo, né, o meu planejamento do dia. E, por incrível que pareça, eu consegui fazer mais coisas depois que eu fui mãe. Enquanto que eu achava que ia ser o oposto, quando eu tivesse a minha filha, que eu ia ficar mais em casa, que não ia dar, que a maternidade ia tomar muito tempo, mas eu ganhei um gás, assim, de tentar fazer mais coisa e essas coisas todas me deram muita satisfação, sabe, pessoal? Bom você falar isso. Pra frente, eu acho que você ficar muito feliz com o que você faz e tem o retorno disso, te põe mais pra frente sempre. Isso eu acho que vai ajudar muita gente que fica adiando, às vezes, a maternidade, algum projeto, pra esperar o momento perfeito, né? Eu esperei 9 anos, né? Eu estava casada com o John já há 9 anos e me dediquei à carreira durante um momento, mas também quando eu tive a minha filha, fiquei quase 1 ano em casa, aprendendo a cuidar dela, e depois também voltei com bastante força, com mais vontade de fazer aquilo que eu gosto, né? Bacana, e os resultados estão aí. Tá joia, olha, bom show quando você vier aqui no Rio. E o livro fica a dica, nunca subestime uma mulherzinha. O que é uma mulherzinha pra você, afinal, hein? A mulherzinha tem esse nome de mulherzinha, mas é uma mulher muito forte, muito poderosa, assim. Eu quis colocar esse título pra gente se lembrar das mulherzinhas que nos cercam, começando pela nossa mãe, que é tão próxima e que às vezes a gente se esquece de como ela é importante, como é uma mulher com tantas habilidades, né, que a gente fica assim, meio anestesiado pelo dia a dia. Mas acho que todas as mulherzinhas aí são capazes de coisas maravilhosas, assim. Às vezes as próprias mulherzinhas se esquecem disso, né? Bacana. Falou, valeu, Fernandinha, beijo grande, tá bom? Aí na família e também no pessoal do Patofu, que tem vários fã-clubes espalhados pelo Brasil, né? Obrigada, um beijão, né? Espero você no próximo show, hein? Tá joia. Beijo grande.
Gente, aí, tá vendo aí? O exemplo da Fernanda tem a ver, como ela contou, com disciplina. Eu lembrei de uma frase do Renato Russo, do Legião Urbana, que disciplina é liberdade, né? Vocês também têm essa coisa de organizar o tempo de vocês? O Márcio e a Joana? Olha, eu acho que sim. Eu acho que quando você é estudante, principalmente estudante, que você tem, né, sempre rola aquele comentário do, pô, o professor tal não sabe que eu tenho tantas outras matérias para fazer, eu não tenho só a matéria dele. Então, obviamente, tem que ter uma disciplina, mas ao mesmo tempo tem que ter uma liberdade para, principalmente nas carreiras que a gente escolheu, moda e teatro, tem que ter uma coisa de ter uma certa liberdade, um certo tempo livre para poder pensar, né? Freud coloca dos 4 fundamentos básicos da psicanálise, que é a associação livre, né? Quando você para, que as coisas começam a fazer sequências loucas, às vezes, que chegam em alguma coisa, né? A Fernanda, ela cantou no desfile do Ronaldo Fraga, e ele fala isso, que ele começa a fazer essas associações e vai chegando nos temas mais loucos. Nem sempre, muitas vezes a crítica de moda entende, mas eu acho fantástico o Ronaldo Fraga, né? E ela costuma sempre vestir ele, que eles são, né, conterrâneos. O Atitude.com está de volta, a gente está aqui ao vivo e eu vou te dar uma boa notícia. É o seguinte, estão abertas as inscrições para o ProJovem Urbano. Bom, você pode se matricular porque tem vagas disponíveis, 250 mil vagas em todo o Brasil. A ideia é atender jovens entre 18 e 29 anos, oferecendo oportunidade de conclusão do ensino fundamental e formação profissional. Seguinte, a gente mostra para você o site ali onde você pode obter mais informações, que é o www.projovem.gov.br, e também para quem quiser saber mais, vai e liga para o 0800, que é de grátis. Então vai lá, o telefone é o 0800 7227 777. Seguinte, estamos aqui com os nossos convidados falando sobre essa mania de imperfeição, e eu quero perguntar para vocês se vocês sabem o que é atelofobia. Nome? Não. O nome é meio bizarro, né? A gente tem um 0800, vamos ver se ele sabe ou ela. Quem é que está na linha aí? Alô? Franklin! Oi, Lili. Tudo jóia? Nosso conhecido já de Feira de Santana, da Bahia, isso? Vem cá, você sabe o que é atelofobia? Rapaz, nunca ouvi falar nisso, não. Não deu tempo de ir lá no site de busca, né? Pois é, mas eu fui na internet e descobri que é uma fobia, como o próprio nome já diz, que significa o medo da imperfeição. Franklin, segura aí um pouquinho que eu quero falar primeiro com a Fátima. Assim, pode virar uma patologia, cara, esse medo de ser imperfeito? Pode virar uma patologia, né? Tem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que você persegue a perfeição, né? A perseguição da perfeição é uma obsessão. E como uma obsessão passa a ser uma doença, né? Que é bem diferente do que a gente estava falando aqui, pelo amor de Deus. Não tem, quer dizer, mas a gente tem que ter muito cuidado para isso. Fazer esse divisor de águas, cuidado, né? Vem até da infância, a própria família, né? Essa cobrança da perfeição. Na alfabetização, por exemplo, você às vezes convive, a professora exige muito daquela criança. Então a criança começa a apagar várias vezes porque ela não está satisfeita com a letra dela. A mãe impõe um caderno de caligrafia. A tabuada ela tem que saber de cor, e aí é uma cobrança do contar e recontar. Então você tem que ter muito cuidado para você não estar influenciando um transtorno mais tarde, né? Os adultos estão criando, né? Está criando por uma imposição para ter filhos perfeitos. O que é ter filho perfeito, né? Boa pergunta. E para criatividade, né? Seguinte, vamos falar com o Franklin. Franklin, você tem pergunta, comentário, manda ver. Não, eu tenho um comentário a fazer. Olha só, Luiz, falando em questão, eu acho o seguinte, que seja na aparência, seja assim, sei lá, na profissão, no sentimento, acho que não tem ninguém 100% perfeito, né? Eu acho assim, acho que ninguém é dono da perfeição absoluta. Aí, porém, eu acho que o ideal seria que todos buscassem a cada dia a perfeição. Com limite, claro. Em casa, com os amigos, com a família, no trabalho, enfim. Porque eu acho que o pouquinho que você adquirir a cada dia, você só vai fluir coisas boas, né, na tua vida. Olha, e quem está em volta de você. A Fátima quer falar contigo, fica aí no telefone. Inclusive, quer dizer, você tem que buscar essa perfeição, mas não ficar tão descontente com a imperfeição que te gere uma tristeza tão grande, podendo te levar à depressão.
Então esse é o Não sai do medo, medo do né? caminho, você ainda vai ficar angustiado, Exatamente. Você tem ansioso. a angústia e a depressão é uma outra decorrência dessa busca da perfeição. Mas acho que o Franklin já encontrou um caminho meio, né? Claro. Franklin, ó, então eu vou dedicar essa poesia do Marcondes Mesquil, que é da produção do Atitude.com, para você e todo mundo aí de obrigado. Feira de Santana, que é considerada a princesinha do sertão. Olha, ele fala o seguinte: sou perfeito porque sou o melhor, sou perfeito porque chego primeiro, sou perfeito porque sou mais bonito, mais rico, mais feliz, mais isso e mais aquilo também. Sou perfeito porque não passo de simples aglomerado de letras aceitas pelo papel. Não existo. Ou seja, a perfeição é uma invenção. Tá bom? Beijo grande, Franklin. Tchau, Lili. Obrigado pela tua ligação. E agora obrigado a você. a gente vai te dar uma dica de livro. Olha aqui, do Alain de Botton, uma coisa mais ou menos assim, que o cara é francês. Desejo de Status. Bom, esse cara é conhecido As Consolações da Filosofia, a Arte de Viajar. O bacana aqui desse livro é que justamente ele pega, né, a experiência dele como filósofo para falar por que a sociedade cobra tanto status. Aquela velha piada, eu acho que eu já te contei aqui no Atitude.com, mas vai um repeteco, né? Se você chega em alguma cidade sem dar exemplos, e a primeira pergunta que te fazem é: e aí, você trabalha com o que mesmo? Aí você vai para outro grupo social e te pergunta: mas você mora onde? Aí você já chega numa galera mais easy rider, assim, mais gente boa, pai, te pergunta: e aí, beleza, como é que você tá? Tá feliz? Tá namorando? Pois é. O que vale pra você realmente, né? Essa história da aparência, da essência. Alô? Oi? Alô? Oi, Paulo? É Paulo. E aí, o Passarinho Azul me contou o teu nome, faz o teu comentário. Então, Liliane, eu acho muito interessante estar falando aí sobre esse assunto. Eu sou educador social aqui na cidade de Betim e trabalho com grupos de jovens entre 16 a 29 anos. A gente discute exatamente essa questão do padrão da perfeição ou imperfeição. E o que a gente percebe é que a busca pela perfeição, às vezes, pode causar várias consequências na vida desses jovens, porque não conseguem essa perfeição e então se sentem desiludidos, como se não desesperançados. Então a gente trabalha justamente nessa desconstrução desses padrões que, às vezes, as pessoas não vão conseguir alcançá-los. É isso. Mas que Minas tem o pãozinho de queijo mais perfeito do país? Tem, não tem? Com certeza, uai. Cara, mas que bom que você, como orientador, como professor, tem essa visão, né? Porque termina que esse termo, assim, mestre, eu acho que cada vez tem que ser mais resgatado, é uma referência. Então, muitas vezes, é o próprio professor que cobra, exige de uma forma que tem que levar em consideração. Às vezes, o estudante está com algum problema em casa, né? Tudo, enfim, é muito mais complexo. Todos os aspectos. Bacana. Buscar a perfeição, mas não se matar por isso, né? Paulo, com as suas palavras, a gente se despede do programa de hoje, tá? Um beijo grande pra todo mundo aí em Minas, falou? Ok, uai. Valeu. Quero agradecer aos nossos convidados, o Márcio, a Joana, a Fátima e a Adriana. Atitude.com